Olá, gente, boa noite. Mais uma vez voltamos com alegria neste lugar para termos um tempo de comunhão, mesmo que seja indireta, virtual. Estamos aqui para falar da Bíblia, da Palavra de Deus, estudarmos textos da Bíblia, orarmos, cantarmos, enfim, uma celebração de adoração a Deus. Então vamos começar esta noite de celebração. Eu queria que você atentasse para a leitura do Salmo 37, versículos de 1 a 9. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva, e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como o sol, e o teu direito como a luz ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu mau caminho, por causa daquele que dá cabo aos seus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Versículo 4 diz: entrega o teu caminho ao Senhor. 5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Estamos vivendo em tempos confusos, tempos turbulentos, tempos cheios de nuvem, nubilados, mas a Bíblia nos chama a confiar em Deus, a despeito de todas as adversidades pelas quais temos passado nesses últimos tempos. E esse versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Conta-se a história de que havia o filho de um faraó, um menino. Ele gostava muito de pepitas de ouro, e o seu pai lhe deu de presente, num dos seus aniversários, uma grande pepita de ouro. Ele estava brincando com ela, girando, ela caiu dentro de um vaso. E o menino, o filho do faraó, disse: é fácil, eu vou enfiar a mão lá dentro, espichar a minha mão, chegar lá dentro, eu pego a pepita de ouro e trago de volta. Foi o que ele fez, colocou a mão, e quando ele pegou a pepita de ouro, agora eu vou trazê-la para fora, ele fecha a mão, e a mão cria como se fosse uma barreira, ele não consegue passar pelo pescoço do vaso, e ele foi forçando, e procurou o sábio, e ele disse: você tem que abrir mão. Se você não abrir mão, você não vai conseguir tirar a sua mão do vaso. Mas é a coisa que eu mais gosto: abra a mão. Mas eu não vou ficar sem a pepita de ouro. Abra a mão. Com muito custo a criança abriu a mão, o menininho egípcio, e ele puxou a mão para fora. O sábio pegou o vaso, colocou-o de cabeça para baixo, a pepita de ouro caiu, e o menino então possuiu novamente a pepita de ouro. Abra a mão, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Pai querido, nesta noite estamos voltados para a Tua Palavra, e fomos desafiados aqui nesta noite para ouvir esse Salmo 37, mormente o versículo 5, entrega o Teu caminho. Ó Deus, que a gente tenha essa disposição de alma, para entregarmos o nosso caminho. O caminho é a nossa viagem, a nossa história, o nosso ir, o nosso voltar, o nosso caminhar, o nosso meditar. Isto é caminho, Senhor. Ensina-nos a entregar nas mãos de Jesus o nosso caminho. Ensina-nos a confiar nele, porque a Tua palavra diz: o mais Ele fará. O mais é aquilo que eu não posso fazer. Eu não posso andar amanhã no meu caminho, eu não posso andar no mesmo lugar, em dois lugares ao mesmo tempo, mas o Senhor é aquele onipresente, onipotente, que nós possamos confiar nas mãos do bom pastor a longa caminhada da nossa existência. Que esse versículo possa ribombear no nosso coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ó Deus, ajuda-nos a caminhar assim nesta noite, em nome de Jesus, aquele que vai à frente na nossa jornada. Amém. Bom, gente, já lemos o Salmo e fomos desafiados a confiar em Deus, a entregar nas mãos dele o nosso caminho, porque Ele vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. Agora a gente vai cantar
vamos ter algum tempo de adoração, de louvor, e a gente sempre faz isso aqui, nesses cultos, nesses encontros, nessas celebrações. Então vamos cantar ao Senhor da glória, ao Rei eterno, ao Rei que reina eternamente. Glórias sejam dadas ao Rei dos reis, ao Senhor de senhores, Jesus Cristo, aquele que em breve virá. Vamos adorá-lo. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o teu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o teu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei o Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Teu glorioso nome, seu glorioso nome. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Te dou meu coração, tudo que há em mim, entrego o meu viver, por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti, e meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Olá, gente, vocês que estão participando do culto conosco, quero trazer uma palavrinha para vocês sobre o nosso sistema de arrecadação. Só os membros da nossa igreja é que participam desta hora. Se um dia você que é visitante vir aqui em nossa igreja, você não vai participar desta hora, sinto muito. Se você quiser participar,
deve se tornar membro da igreja para saber como nós recebemos, como nós administramos os nossos bens. Claro que precisamos de dinheiro, ar-condicionado, secretaria, departamento, as pessoas que trabalham conosco, pastor, todos nós precisamos. E muitos irmãos têm sido fiéis à igreja, mesmo não se reunindo aqui fisicamente, têm sido fiéis à igreja. Mas percebemos que alguns irmãos gostam de dar dízimos ou ofertas na igreja. É a mesma coisa que se você der no banco ou então ligar para a secretaria da igreja. Então você é bem-vindo. Você que ainda não fez isso e que por alguma razão se sente constrangido em fazê-lo, pode ligar para a secretaria da igreja, algum presbítero, algum diácono, ele chegará até você. Mas faça isso, porque é um privilégio que Deus tem dado a gente, através desse dinheiro, servir a comunidade de Jaú. Deus te abençoe. Um bom culto. Então, gente, nós já cantamos agora, vocês ouviram a mensagem dos nossos dízimos e ofertas, perceberam que nós fazemos de forma diferente de outras igrejas. Nós temos o nosso próprio jeitão de fazer isso. Quem é membro dessa igreja faz isso com toda liberdade, com toda alegria, porque eles sabem como nós tratamos os nossos dinheiros, as nossas ofertas, arrecadações. Como nós fazemos? Nós sustentamos a obra do Senhor e ajudamos algumas dezenas de jauenses que estão em dificuldade financeira, remédio, roupa para criança, comida. A gente faz isso. E a gente não olha placa de denominação, a gente olha o ser humano. E temos feito isso com muita alegria, com muito risco até, muitas vezes, mas com muita alegria. Vamos ler a palavra de Deus na nossa meditação nesta noite, no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 13. A primeira multiplicação dos pães. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades vizinhas encontrá-lo. Desembarcando, viu Jesus grande multidão e compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. E ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto, vai adiante a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: precisam retirar-se? Dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e depois, tendo partido os pães, deu aos seus discípulos, e estes às multidões. E todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios de pães. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Esses textos e esses prodígios de Jesus, eles não só são um ato histórico, fixo, rígido, eles são uma lição pedagógica. Todos os milagres de Cristo apontam para uma pedagogia espiritual. Ele joga num plano comum para o plano eterno. Veja bem, como Pedro e Tiago, eles eram pescadores, e Jesus disse: continuem pescando, vão me seguir, mas vocês não vão pescar mais peixes, mas pescarão homens. Nota a dimensão espiritual daquilo que ele faz aqui da terra. Também Jesus faz estas mesmas coisas. Vivemos um tempo muito difícil, e eu quero fazer uma pequena recapitulação da história. Talvez na Idade Média, do século IV até o século XVI, eu poderia dizer que havia uma esperança na humanidade. A religião nos salvará. Chamada a idade medieval, a idade medieva, a religião nos salvará. Tudo estava em torno da religião, que eu digo não cristianismo, a religião cristã, a religião tida a vida como cristã. Não havia catolicismo, não havia ainda protestantismo, não havia ainda igreja ortodoxa, não havia o anglicanismo, não havia nada disso aí. Havia uma igreja, e a igreja ficou em torno dela mesma, abandonou o sagrado, coisificou o sagrado e sacrificou
e santificou as coisas. Então, até essa idade, que eu diria uma idade infantil, a humanidade girava em torno das trevas. As brincadeiras, as famílias, as festas, tudo era em torno da igreja. As quermesses que a gente vê até hoje no Brasil, nas igrejas, ainda é fruto desta época. Quem determinava o lúdico, quem determinava o trabalho, quem determinava a ciência, quem determinava o intelecto, quem determinava quantos filhos tinham ter ou não, era a igreja. Quem determinava se podia ir para o inferno ou para o céu, quem determinava se ia ser curado ou não, as novenas para a cura, as rezas, tudo era em volta da igreja. A tese é: a religião nos salvará. E o que trouxe? A terrível idade das trevas. Mas depois da idade das trevas, depois na idade, já da idade da média, e saindo agora para a idade mais moderna, houve um outro dístico. Primeiro, a religião nos salvará, até o século XIV e XV. Depois veio uma outra verdade, que se mostrou mentirosa: a razão nos salvará. Notem que a partir do iluminismo, a razão tomou o lugar da religião, e a esperança que tinha antes da religião foi tomada agora pela razão. O homem disse que a sua mente, a sua lógica, eles haviam crescido, já não eram mais crianças da Idade Média, já sabiam andar sozinhos, e a razão ia determinar o destino da humanidade. E o que a razão trouxe? Uma terrível primeira grande guerra mundial. A partir da Primeira Guerra Mundial surgiu um outro dístico. Primeiro era a religião, segundo, a razão, terceiro, a ciência nos salvará. Então o homem, quando percebe que ele pode desenvolver com razão outras técnicas científicas, ele apela para esse expediente humano, racional, aliás, maravilhoso, mas dizendo: a ciência nos salvará. É o que você tem ouvido até hoje. A partir do século XIX, século XX e XXI, a ciência nos salvará. Nota como a gente está desesperado, procurando, batendo sofregamente nas portas da ciência. Veja quando a gente abre a janela da madrugada, procurando a ciência, dizendo: salva-nos desse vermezinho, salva-nos desse vírus. O que eles estão falando? A ciência nos salvará. É óbvio que Deus tem usado a ciência, mas a ciência não pode salvar, a razão não pode salvar, a religião não pode salvar. Quando eu digo salvar, em extremo, salvar em absoluto, não relativamente. A ciência pode nos salvar deste vírus, graças a Deus pelas vacinas, mas certamente outros virão. De onde veio este vírus da Covid? Só esse animal, esse morcego, tem mais de 1.500 vírus iguais a esse, só a esse animal. Certamente que a ciência nos salva, mas não nos salvará sempre, porque ela não tem esse poder, ela não é Deus. Como a religião não é Deus, como a razão não é Deus. Então estamos lendo esse texto e falando essas coisas, porque Jesus estava no auge do seu ministério. As multidões eram comovidas por suas palavras e muito mais por interesse dos seus atos maravilhosos. E agora ele está diante de uma multidão com mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, porque mulher e criança não eram contados no censo, só homens. Imagina, coloca aí 2 crianças para cada família, coloca mais 5.000 mulheres. Eu imagino que tinha mais de 15.000 pessoas ouvindo Jesus falar, e ele estava ali no meio da multidão. Aliás, era um lugar próprio para Jesus. Jesus sempre estava no meio da multidão. Você não vê Jesus em grandes palácios, em grandes sinagogas, no templo de Jerusalém. Ele ia lá fortuitamente, porque ele estava sempre no meio da multidão. E quando ele está no meio da multidão, eu enxergo essa multidão como a multidão que confiava na religião, como a multidão que confiava na razão, como a multidão que confiava na ciência, igualzinho. Só que eles tinham outras variantes. Eles confiaram em libertadores que vieram. Muitos libertadores diziam que era o Messias, e a esperança deles estava frustrada. E agora vem um pregadorzinho lá do norte, falando das coisas diferentes. Que esperança alguém podia trazer? E essa multidão agora estava com fome. E Jesus disse para os seus discípulos: por que vocês não dão para eles de comer? Aqui é um lugar deserto, não tem água.
deem vocês mesmos de comer para eles. Eles disseram, como é que nós vamos? Eles disseram, como nós vamos dar comida para eles? Nem que se eu tiver milhares de reais, vai dar para a gente comprar comida para eles. Jesus disse, dai-lhes vós mesmos de comer. Óbvio, gente, que eles estão lançando, Jesus está lançando esse momento para uma dimensão outra, espiritual. E então, Filipe, como era sempre de costume, ele, como diz o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Marcos e Mateus, o Filipe foi e encontrou um menino, e o menino tinha 5 pães e 2 peixinhos, e Jesus disse, dai-lhes vós mesmos de comer. Como dar comida para mais de 15 mil pessoas com 5 pães e 2 peixinhos? O que Jesus está nos ensinando é onde nós devemos colocar a nossa esperança, e como devemos fazer para colocar a nossa esperança. Jesus está dizendo, coloque os seus grandes conflitos, os seus grandes medos, as suas grandes indagações, os seus grandes desesperos, os seus mais absurdos descaminhos, coloque nas mãos de Jesus, porque foi isso que o Filipe fez, pegou os pães, os peixinhos da mão de um menino e colocou nas mãos de Jesus. Sabe que esse texto Jesus está querendo nos ensinar? Ponha nas mãos de Jesus o seu anonimato. Uma das coisas que eu acho mais interessante é que ninguém ficou livre desses vírus. Não existe anônimo, não existe dinheiro, não existe posição social que possa me garantir e me livrar deste vírus. Ninguém é anônimo diante disso mais. Todo mundo é ser mortal. Todo mundo é um ser finito. Mas este menino colocou o que ele tinha nas mãos do Senhor, nas mãos de Jesus. E eu pergunto, qual era o nome desse menino? Onde ele morava? Como é que, conquanto sendo menino, ele podia ser independente dos seus pais? Ele estava ali sozinho, talvez ainda impúbere, um pré-adolescente, e estava naquele meio daquela multidão. Quem que estava cuidando desse menino? Qual era o nome dele? Qual era o nome dos pais dele? Não tem. Mas aquele menino fez, quando ninguém podia enxergá-lo, ele colocou nas mãos de Jesus, para que aquilo que ele tinha nas mãos pudesse ser uma bênção. Vocês se lembram daquela menininha do grande general Naamã, que conta lá no 2º livro dos Reis? Naamã era um general poderoso do exército assírio, e ele era um homem forte, um grande estrategista, mas ele era leproso. E eles tomaram a terra de Judá e trouxeram a menininha como escrava, e ela foi lá para dentro. E a Bíblia narra a história dessa menininha. Um dia, sem querer, ela estava vendo o rei trocar a sua veste, trocar a veste de soldado por uma veste comum. Ela percebeu que o rei era leproso, que o general era leproso. Era um grande general, mas era leproso. Era um grande estrategista, mas era leproso. Era conhecido em toda a Síria, mas era leproso. Tinha um nome famoso, destacado em todos os lugares, mas era leproso. E aquela menininha estava lá. E a Bíblia não diz qual o nome dessa menina. Deus quer que coloquemos e que levemos até as mãos de Jesus o nosso anonimato. Você já pensou quem é você no meio dessa pandemia toda? Ninguém. Você não é nada. Gente importante está sofrendo e morrendo, ninguém nem sabe o seu nome. Nós moramos aqui numa cidade pequenininha, relativamente pequena, de Jaú, numa igreja relativamente pequena, numa família relativamente pequena, e você é relativamente pequeno dentro dessa família pequena, dessa igreja pequena, dessa cidade pequena. Talvez você seja anônima, mas anônimo, e também coloque a sua vida, coloque-se nas mãos de Jesus, para que você deixe de ser anônimo, para que a sua vida seja uma grande transformação para o mundo. Esse menino era pobre, porque o pão que ele colocou nas mãos de Jesus era pão de cevada, não era pão de trigo. Ele não tinha muitos recursos. Seus pais certamente não estavam ali, senão o Filipe ia pegar dos pais, não dele. Ele estava ali sozinho,
de moto próprio, por conta sua. Um menino pobre com 5 pães de centeio, um pão barato, um pão de segunda qualidade, mas ele estava lá, e ele colocou aqueles pães nas mãos de Jesus, e a esperança dele não estava mais nos pães que ele trouxe para si, nem nos peixes. A esperança estava que aquilo estava nas mãos de Jesus. A sua vida, conquanto anônima, foi uma grande bênção, como aquela menininha lá nas terras de Naamã. Embora ele fosse pobre, ele foi uma grande bênção. Embora ele não tivesse nem paz com ele, ele foi uma grande bênção. 2 peixinhos, ele não tinha muito para dar. De tudo que ele tinha para dar, eram 2 peixinhos e tinha 5 pães. Ele deu muito mais do que ele podia. Ele deu tudo. Coloque-se nas mãos de Jesus, porque Ele quer usar o seu anonimato, usar até um momento escondido em que você vive por causa da pandemia. Há um novo caminho, há um novo jeito de você sair do anonimato. Talvez não ser uma pessoa célebre e famosa, mas sair do anonimato quando você se colocar nas mãos de Jesus e quando você colocar o que você tem nas mãos de Jesus. Ele levou ali o seu almoço, e o seu almoço alimentou uma grande multidão. O que você traz quando vem ao encontro de Jesus? O que você coloca nas mãos dele? Você pede ou dá o que você tem? Deus pode fazer muita coisa, pode abençoar a multidão, quando você se colocar como aquele menino sem nome, sem pai, nas mãos de Jesus. O que você pode fazer com o seu dom, pode ser grande ou pode ser pequeno. Se você se escoimar, se esconder, se engavetar, se enquartelar, e não colocar nas mãos de Jesus, vai ser um dom ineficaz. Mas se você coloca esses peixes, esses pães nas mãos de Jesus, você não só vai sair do anonimato, mas você vai abençoar centenas de pessoas, porque o pouco na mão do Senhor é muito. Outra coisa que esse texto nos ensina, que nós podemos colocar o nosso anonimato nas mãos de Jesus, mas você pode influenciar, abençoar e alimentar uma grande multidão quando você se coloca nas mãos de Jesus. Não importa o quanto, mas importa onde você está colocando os seus talentos, os seus dons, o seu aparentemente nada. O que Jesus quer que você coloque nas mãos dele, e que isso seja transformado, e que isso seja abençoado, e que isso transforme e multiplique a vida das pessoas, e cure a vida das pessoas, e alimente a vida das pessoas. Porque a sua esperança não pode estar na religião, como vimos na introdução, não pode estar na razão, não pode estar na ciência. A esperança última nossa está em Jesus Cristo, e o pouco que nós temos nas mãos de Jesus pode abençoar milhares de pessoas. Eu fui lá no Instituto Moody, em Chicago, onde o Moody vivia, e eu pude ver ali o quarto onde ele estudava. Era um homem quase analfabeto, era um homem muito humilde, era um homem que ninguém conhecia nos Estados Unidos, diante dos grandes pregadores da época. No entanto, Moody levou milhares e milhares de pessoas aos pés de Cristo, porque ele colocou o seu pouco nas mãos de Jesus. George Miller foi um grande homem, e também não era conhecido. Era um homem que sabia orar, e ele tinha mais de 2.000 crianças em alguns internatos da época. Londres estava no caos, politicamente arrasada, e George Miller resolveu colocar aquelas crianças nas mãos de Jesus. A única coisa que George Miller tinha para colocar nas mãos de Jesus era a sua fé, era a sua crença inabalável, que se colocando ele em oração nas mãos de Jesus, Jesus ia cuidar daqueles milhares de crianças. E George Miller orou, e nunca faltou nada para a vida daquelas centenas e milhares de crianças. Quem era George Miller? Ninguém.
era o Jorge ninguém. No entanto, Deus usou a vida daquele homem, porque ele se colocou nas mãos de Jesus. Ele não tinha muito para dar, Miller, mas ele tinha fé, ele tinha oração, ele tinha um coração calejado, ele tinha as lágrimas que caíam nos seus olhos por amor àquelas crianças famintas, como nós vemos muitas delas aqui em Jaú, e isso enternece o meu coração. E Jorge Miller resolveu orar. Talvez você não seja grande coisa, mas Deus te deu alguma coisa, e aquilo que Ele te deu, coloque nas mãos de Jesus Cristo. Havia uma missionária na Índia, e ela tem uma história muito interessante. Ela era filha, chamava Sara, era filha de americanos, bem brancos, mas do lado do pai, ela tinha uma ascendência, uma descendência índia, de índios, Silks, e ela teve mais 3 irmãos loiros. Ela nasceu morena, de cabelo liso, e os irmãos falavam que ela não era filha legítima, aquela coisa de criança. E com o tempo ela ficou muito triste com a época, e cresceu, se tornou missionária na Índia, e houve uma revolução lá dentro da Índia, e perseguiram os cristãos, e resolveram matar as crianças que eram cristãs e que estavam nos internatos. A Sara, todos os missionários loiros do mundo inteiro tiveram que voltar para os seus países. Ela não precisou. Ela colocou um turbante, tinha uma pele morena como um hindu, e colocou um brilhante na sua testa, e salvou centenas e centenas de crianças, levando-as para as matas e cuidando delas ali, até passar a revolução. Quem era essa missionária? Nem nome ela tem, nem nome a gente sabe direito. Ela não era ninguém, mas ela resolveu colocar inclusive os seus temores, as suas diferenças epidérmicas, a cor da sua pele, a crítica da família. Ela não era ninguém, não foi nada naquela família, mas ela salvou centenas e centenas de crianças. Ela se colocou nas mãos de Jesus. Você tem retido, como aquele egípcio que eu falei no começo do culto, tem travado a mão, ou você tem aberto e colocado nas mãos de Jesus? Você quer ser uma bênção? Coloque-se nas mãos de Jesus. Você quer colocar o seu pouco para que se torne tudo? Coloque nas mãos de Jesus. Você quer abençoar centenas e milhares de pessoas? Coloque-se nas mãos de Jesus. Que Deus nos abençoe e a gente tenha disposição na alma de se entregar, corpo e alma, completamente devoto, entregue nas mãos de Jesus. Deus abençoe. Muito bem, gente, voltamos agora no final do culto para dar uma palavra final. Que Deus abençoe a sua vida e que a gente volte novamente a falar sobre a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Obrigado, Pai querido, por essa noite e pelo privilégio que o Senhor nos concede de ouvir a Tua palavra e dela, de alguma forma, mexer com a gente, mudar na nossa vida, na nossa história, o modo que a gente enxerga, o local em que estamos. Precisamos de sair de nós mesmos, precisamos de nos colocarmos nas mãos daquele que pode fazer tudo em nós e através de nós. Obrigado, Pai, em nome do Teu Filho, aquele que é poderoso para fazer grandes obras na nossa vida. Amém. Bom, gente, boa noite, Deus abençoe vocês. Domingo que vem eu encontro com você novamente. Tchau. Eu vou despedir com a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito estejam com vocês e com todos aqueles que se colocam nas mãos do Senhor, hoje e para sempre. Amém. Boa noite, Deus abençoe, um grande abraço.